A leitura de Tales de Mileto como um inovador metodológico ganha profundidade quando o situamos entre saberes diversos que precisavam ser integrados para servir a uma sociedade em transformação. Comerciantes, artesãos, navegadores e agricultores tinham problemas práticos que demandavam previsões e cálculos. Poetas e sacerdotes ofereciam narrativas que explicavam e regulavam a vida coletiva. O gesto de Tales não destrona o mito de imediato, mas propõe um novo fórum para a verdade. A razão discutível, articulada em argumentos, apoiada na observação e inferências. Desse modo, a filosofia não nasce contra a tradição, mas ao lado dela, oferecendo outra via para a mesma pergunta, perene. Como viver bem em um mundo que muda? A hipótese da água como princípio indica um modo de pensar por modelos. Escolhe-se um elemento dotado de ubiquidade e plasticidade, capaz de transitar entre estados e conectar fenômenos aparentemente distantes. A partir dessa escolha, desenha-se um esquema de explicação que privilegia continuidade sobre ruptura, processos sobre eventos isolados e transformações reversíveis sobre emergências súbitas. O mundo, então, é retratado como rede de metamorfoses em torno de um núcleo persistente. Essa é uma poderosa intuição conceitual, pois encoraja a investigação de mecanismos de passagem, de gradientes e de equilíbrios dinâmicos. Mesmo quando a ciência moderna redesenhar o mapa dos elementos, a ideia de que fenômenos complexos podem emergir de princípios simples seguirá inspirando programas de pesquisa. Um traço distintivo da abordagem milésia é a recusa da autoridade incensurável, ao postular uma tese que não depende de segredos iniciáticos. Tales oferece a todos o mesmo terreno de debate, a comum experiência do mundo e a capacidade de raciocinar. Isso tem implicações cívicas. Se a verdade é pública, a deliberação também pode sê-lo. Se o melhor argumento prevalece, a hierarquia do discurso se torna mais porosa e responsiva. É claro que sociedades reais mantêm assimetrias, mas a ideia de um espaço compartilhado para razões é um antídoto poderoso contra dogmas. O ethos que nasce daí atrai a responsabilidade pela clareza, pela consistência e pela abertura a revisões, virtudes que sustentam tanto a ciência quanto as instituições justas. A interação entre observação e inferência, enfatizada na tradição que se inicia com Tales, institui uma disciplina de atenção. Ver não é simplesmente registrar, é organizar a percepção para que ela possa alimentar hipóteses produtivas. O eclipse previsto, a sombra medida, o curso das águas delineado, tudo isso exige séries temporais, comparação de padrões, quantificação cuidadosa. O resultado é um tipo de racionalidade que se habitua a traduzir qualidades em relações, a capturar a forma matemática das proporções, a explorar simetrias e invariâncias. Essa escola da forma, ainda incipiente, prepara o terreno para a geometria euclidiana, a astronomia de períodos e ciclos, e muito mais tarde, para a física matematizada. Não se deve, porém, esquecer a dimensão simbólica. Ao escolher a água, Tales estabelece um diálogo com as imagens mais antigas da vida. Origem, fecundidade, purificação, fluxo. O valor dessa simbolização não é ornamental, ela comunica de modo imediato a ideia de continuidade e transformação. A filosofia, assim, mostra desde cedo sua vocação hermenêutica. Traduzir em conceitos o que o imaginário já pressente, sem se render ao arbitrário. Nesse processo, o discurso racional ganha força quando consegue recolher o sentido que a cultura atribui aos elementos, reconfigurando-o em argumentos verificáveis. O símbolo alimenta a hipótese, e a hipótese purifica o símbolo. Em termos pedagógicos, Tales inaugura o que poderíamos chamar de alfabetização da dúvida. Ao remover a explicação do abrigo do mito e colocá-la sob a luz da crítica, ele ensina que perguntar não é ofensa, mas dever. Esse ethos da interrogação ordenada forma o caráter intelectual de indivíduos e comunidades, acostuma a suportar o desconforto da incerteza, a preferir a correção à vitória, a celebrar o aprendizado mais do que a confirmação de crenças. A longo prazo, essa pedagogia sustenta ecos, promove o surgimento de instituições que valorizam a revisão por pares, a replicabilidade, a transparência de métodos, traços fundamentais da ciência, mas também virtudes democráticas. A extensão prática do legado milésio pode ser percebida na competência para desenhar sistemas. A irrigação eficiente, a navegação segura, o planejamento urbano e a gestão de riscos dependem de modelos que absorvam variabilidade sem colapsar. Tais modelos exigem medições, padrões, abstrações úteis e margens de tolerância. Essa linguagem, embrionária em Tales, evolui rumo a protocolos e normas. O ganho social é imenso. Menos dependência de arbitrariedades, mais previsibilidade. Menos desperdício de recursos, mais produtividade. Menos superstição paralisante,
mais ação informada. Não é exagero afirmar que a prosperidade material de comunidades abertas ao raciocínio técnico-filosófico encontra uma de suas primeiras raízes na Jônia. No plano estritamente filosófico, a aposta num princípio único lança debates que atravessam séculos. A relação entre um e múltiplo, a natureza da substância, o problema da mudança, a identidade através do tempo. Cada escola posterior responde, direta ou indiretamente, ao convite de Tales, oferecer uma teoria que sustente as distinções sem dissolver a unidade, ou que preserve a unidade sem sacrificar a pluralidade. Esse jogo de equilíbrios define não apenas a metafísica, mas também a epistemologia e a ética. Como unificar dados dispersos em um conhecimento coerente? Como integrar desejos heterogêneos sob uma vida boa? Como compor indivíduos diversos numa cidade justa? A pergunta pelo Axé ressoa como pergunta por princípios de ordenação em todas as esferas. Por fim, a permanência de Tales em nossa memória coletiva decorre do reconhecimento de que seu gesto fundacional continua a ser necessário. Em tempos de abundância informacional e volatilidade simbólica, a demanda por princípios inteligíveis que organizem a experiência é tão urgente quanto na Mileto arcaica. O caminho proposto: observar com método, conceituar com parcimônia, argumentar com clareza, aplicar com prudência menos permanece uma bússola confiável. A água, metáfora de continuidade e transformação, lembra-nos que o pensar deve permanecer em fluxo sem perder sua forma. É nessa morfologia do rigor flexível que o legado Milesius se confirma e se renova.